Pode levantar a sua mão e dizer: Ele vai prover de novo. Ele é o Senhor que proveu até aqui. Irmãos, a gente tem que usar aquela fé de Abraão. Aleluia. Jeová Jireh, meninas. Acabou não, Aninha. Agora que esquentou. Aleluia. Isaac perguntou: Pai, está tudo pronto aqui. Tem lenha, tem cutelo, está tudo pronto, tem altar. Mas e o cordeiro, onde está? Abraão, aquele homem cheio de fé, já na sua idade avançada, missionária Ruth, sabendo que o cutelo seria usado para executar a vida de Isaac. Mas ele olha com muita fé. E ele diz assim: Maestro, Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Glória a Deus. Precisamos usar a nossa fé. Dizer: nós servimos um Deus que, ainda que o momento seja tão difícil, mas Ele provê. Ele provê. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, aleluia. Oi. Abra sua Bíblia no Salmo 143, verso 10. É tão bom, irmãos, quando o Senhor nos dá uma palavra e a gente vai ouvindo os irmãos falando e a palavra vai sendo confirmada, revelada. O salmista Davi, esse é um salmo de Davi, 143, o verso 10, ele diz assim: ensina-me a fazer o que, irmãos? A tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Aleluia. Há uma outra linguagem que diz: guie-me pelo teu bom espírito por terreno plano. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E que o Senhor venha falar aos nossos corações também através da ministração da Tua palavra, que não volta vazia, sem antes fazer aquilo que é o propósito que lhe apraz. E assim, Senhor, que os nossos corações, ao sairmos desta casa, possamos verdadeiramente estarmos dispostos a fazer a Tua vontade, o Teu querer, no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, nós como servos de Deus, o crente, geralmente, tudo que, desde o início da minha fé, nós aprendemos a buscar a vontade de Deus. Se nós vamos arrumar um emprego, a gente ora querendo que o Senhor nos dê um emprego segundo a sua vontade. Vai comprar um carro, uma casa, pelo menos assim nós aprendemos. Será que é a vontade do Senhor? Meu Deus, eu vou mudar para tal cidade, será que é a vontade do Senhor? Senhor, prepara um casamento, aí arruma um namorado, a namorada diz: será que é a vontade do Senhor? Então nós estamos sempre preocupados em muitas situações da nossa vida em fazermos a vontade de Deus. Ontem tivemos aqui um momento muito especial, uma reunião muito especial dos jovens. E uma das nossas jovens ali da nossa congregação do Recanto de Caldas esteve aqui ministrando. Ela trouxe uma palavra muito especial. Ainda hoje o Mateus me perguntou: pai, o que o senhor achou do culto de ontem? Falei: foi uma bênção. E a palavra? Falei: foi maravilhosa, né? Ele disse: foi. E quando nós observamos quando Davi faz esta oração, porque isso aqui é uma oração que Davi estava fazendo, e ontem no finalzinho, quando eu estava finalizando com a oração, depois que o irmão Renan me passou para fazer a oração no terno e o agradecimento, eu disse para os jovens, e eu quero repetir, eu li uma frase, foi até no grupo dos nossos pastores de Vila Nova, onde dizia o seguinte: a verdadeira conversão
é aquela que nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Eu fiquei meditando nesta frase e vendo que é verdade. Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entregamos a nossa vida. Não é assim que é feito o apelo? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E nós levantamos a nossa mão e tomamos uma atitude de entregarmos a nossa vida para Cristo. Aquele momento é o momento que nós dissemos para o Senhor: até aqui eu fiz a minha vontade, o meu querer, eu lutei sozinho, mas a partir de hoje eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, controle o meu ser e me conduza, Senhor, porque nós adentramos para o plano da salvação. E muitas vezes até questionamos: será que esta é a vontade de Deus? Será que essa decisão que eu tomei era a vontade de Deus? E às vezes isso até nos perturba, porque não sabemos, principalmente se alguma coisa estiver dando errado, a gente já começa a pensar e a colocar em dúvida se aquilo era a vontade de Deus ou não, porque a gente acha que a vontade de Deus vai dar tudo certinho, mas Deus tem processos, Deus tem caminhos, Deus tem maneiras, Deus tem formas para agir e para concretizar a sua vontade. E quando Davi estava fazendo esta oração a Deus, nós vemos que Davi estava enfrentando uma situação muito difícil. Havia inimigos terríveis intentando contra a própria vida de Davi. E Davi, naquele momento tão terrível que ele estava enfrentando, ele ora. Isso me chamou muita atenção, porque geralmente nos nossos... Dá só um pouquinho de retorno, irmão Diego, por favor. Geralmente, vira um pouquinho essa caixa aqui para mim. Nos nossos momentos difíceis, a primeira coisa que quer nos faltar é palavras. Obrigado, irmãos, ficou melhor. Que quer nos faltar palavras para orar. Porque às vezes a situação é tão terrível, e o inimigo tem se levantado de uma forma tão terrível, que nós não temos às vezes forças para orar. Mas Davi era um homem de guerra. Davi conhecia muitas vezes a força do inimigo, mas ele vai buscar a presença do Senhor, ele vai clamar ao Senhor, e é interessante que ele vai pedir algo para Deus. Ele diz: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Então, a primeira coisa que eu entendo, irmãos, que para fazer a vontade de Deus, eu preciso ser ensinado pelo Senhor. Eu preciso de abrir o meu coração para que o Senhor me ensine, diante das circunstâncias da vida, a fazer a vontade do Senhor. Aleluia! E, às vezes, nós, em vez de pedirmos: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, às vezes nós queremos compreender a vontade de Deus. E aí a gente começa a entrar nos parafusos, porque muitas vezes nós não vamos compreender, irmãos, a maneira que Deus está trabalhando, a forma que Deus está agindo, o processo que Deus está nos levando. E às vezes nós queremos compreender a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos que ele pede ajuda para que ele pudesse encontrar a vontade de Deus. Irmãos, que nesta noite nós possamos dizer: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Eu estou cansado de quebrar a cara, de, como diz os antigos, dar murro em ponta de faca, tomar atitudes e fazer tantas coisas erradas. Me ensina a fazer a tua vontade, Senhor. Me ensina a andar no centro do teu querer. E quando ele diz isso aqui, é muito mais do que a gente pensa, que não foi apenas uma questão de Davi, de saber a vontade de Deus, mas ele queria viver a vontade de Deus. Aí eu pergunto para mim e para você nesta noite: será que nós estamos dispostos a ser ensinados a fazer a vontade de Deus e colocar em prática na nossa vida? Será que realmente eu quero aceitar a vontade de Deus na minha vida? Será que eu estou disposto a aceitar a vontade de Deus na minha vida? E a primeira coisa
que eu quero dizer para os irmãos nesta noite. Primeiro ponto, a vontade de Deus é que eu e você sejamos crentes salvos. Às vezes a gente não para pensar nisso. A primeira coisa que o Senhor quer é que você seja um crente salvo. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida, meus irmãos. Que nós sejamos salvos em Jesus. O que adianta nós estarmos aqui, nesta vida, temos uma carteirinha de membro e não sermos um crente salvo? Não temos certeza da nossa salvação? Não temos certeza que se Jesus voltar hoje, nós vamos subir para o arrebatamento? Nós precisamos de entender isso. Deus não quer que a gente fique cocheando entre dois pensamentos. Ele quer que nós tenhamos certeza que nós somos salvos. Irmãos, que coisa maravilhosa é a vida de um salvo. Nós temos o hino da harpa, que ele é um questionamento. Ele pergunta: salvo estás? Salvo estás? O Espírito Santo está aqui nesta noite perguntando para mim e para você: salvo estás? Você está salvo? Você é um salvo? Você é uma salvo? Você é um salvo em Cristo? Irmãos, Deus quer que a gente saiba que esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que chegue ao arrependimento. A vontade de Deus sobre a minha e a sua vida nesta noite é que a gente seja salvo. Se hoje o Senhor nos chamar para a eternidade, temos a certeza e a garantia que vamos estar com o Senhor. Se o arrebatamento acontecer ainda hoje, temos a certeza. Nós precisamos de ser como aqueles irmãos que eu ainda conheci, irmãos que testificavam assim: irmãos, eu estou muito alegre com Jesus, porque eu sou um crente salvo. Falava isso com a boca cheia. Hoje, às vezes, a gente dá oportunidade para alguém e diz: não sei falar. Fale, irmãos. Pegue o microfone e diga para os irmãos: a paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou feliz, porque eu sou um crente salvo. A vontade de Deus cumpriu na minha vida. Eu não sou mais um perdido, eu cheguei ao arrependimento, agora eu sou salvo em Jesus. Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino dele, para a gloriosa luz. Essa é a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas querem saber a vontade de Deus, mas não param para prestar atenção nisso. Não estão preocupadas com a sua salvação. Irmãos, a nossa salvação não foi comprada com prata e nem com ouro. Foi com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A outra coisa que é a vontade de Deus. Irmão, você acha que a vontade de Deus é que a gente seja crente frio? Morno? Leve uma vida cristã de qualquer maneira? Não. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne. Se o crente estiver cheio do Espírito Santo, irmão, ele vai entender a palavra, ele vai saber se comportar, ele vai saber adorar a Deus, ele vai orar diferente. Por isso que a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se encha do Espírito de Deus nesta noite. A vontade de Deus não é que você seja um crente aí, morno, conformado com este mundo, não. É que você seja cheio do Espírito Santo, proclamando o reino, as boas novas de salvação. Esta é a vontade de Deus, irmãos. E muitas vezes a gente não está preocupado com isso. Estamos vazios. Estamos frios. Não glorificamos a Deus. Não temos prazer de adorá-lo. Não temos prazer de estar na presença do Senhor, nem de vir ao culto. Nosso irmão Ronald falou aqui, quando estamos enfermos, dificuldade. E muitas vezes nós não estamos preocupados. Mas nesta noite, quer fazer a vontade de Deus? Seja cheio do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Tem até um hino que fala sobre isso, a própria Bíblia diz isso, que quando alguém recebe, o Senhor limpa a casa, transforma a casa, mas quando a casa está vazia,
O diabo está olhando, convida mais uns, e entra, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a vontade de Deus. O Senhor não quer que a gente seja crente morno. Lá em Apocalipse diz, porque não és frio e nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não é tempo de ser crente morno, não é tempo de ser crente frio, mas é tempo de sermos crentes cheios do Espírito Santo, ter a alegria de estar na casa do Senhor, porque aquela porta está aberta e podemos estar aqui adorando a Ele, porque nós estamos vivos e caminhamos e estamos aqui adorando o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, saia desta mornidão, desse conformismo, desse culto que entra e sai na igreja, aí vai perdendo mesmo até a vontade de vir à igreja. Essa igreja é fria, essa igreja não é não, irmão, é você que está vazio e precisa de fazer a vontade de Deus, se encher do Espírito Santo. Aleluia! Se alguém frio perto de mim, eu posso ter a brasa acesa e contaminar o meu irmão e o fogo espalhar e pegar em toda a congregação, se eu for cheio do Espírito Santo. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. A vontade dEle é que você seja mais cheio do Espírito Santo. É que eu seja mais cheio do Espírito Santo. É que os obreiros sejam mais cheios do Espírito Santo. É que esta orquestra seja mais cheia do Espírito Santo. Que quando tocarem aqui, vamos ouvir o hino solo pela orquestra. A orquestra tocar e Jesus batiza ali. Jesus cura lá. Aleluia! É uma igreja cheia do Espírito Santo. Não precisa, irmão, de muita coisa. Forçar barra não. O Senhor opera, porque tem crentes cheios do Espírito Santo. Aleluia. A outra coisa que é a vontade de Deus, é que nós venhamos nos separar do pecado. Esta é a vontade de Deus, irmãos. É que a gente não viva em pecado. Quantas vezes nós estamos tomando ceia em pecado, cantando em pecado, pregando em pecado, vivendo uma vida cristã em pecado, e adormecidos, parece que já não dói. A gente precisa às vezes de cantar o hino do Jair Pires, o pecado não dói. Irmão, se o pecado doesse, a gente chegava aqui no culto, era cada grito. Tem alguém aqui que gosta de sentir dor? Ninguém, Deus me livre, né? Mas se o pecado doesse, irmão, o que você está gritando? É o pecado. Por que você está gritando hoje, irmão? Porque eu falei que não deveria, foi pecado. Tomei uma atitude que não deveria, pecado. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você, meu servo, minha serva, a minha vontade é que você não se contamine com as coisas deste mundo, se aparte do pecado, porque o pecado custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, que a gente se aparte, que a gente viva diferente. Quando o profeta Isaías diz assim, ei, a mão do Senhor não está encolhida não, viu? Os ouvidos do Senhor não estão atapados não, viu? Ele diz, são os vossos pecados que fazem divisão entre nós, entre vós e o vosso Deus. João diz, filhinhos, não pequeis. Cuidado com o pecado. Paulo disse assim, porque nós estamos vivendo a graça, agora nós vamos viver pecando. Ele disse, de maneira nenhuma. Fomos libertos. Até porque a gente já sabe qual é o salário. O pecado tem salário, irmão. Quem quer receber salário do pecado aqui? Ele está querendo pagar. Você quer receber? Tem alguém aqui que quer receber o salário do pecado? Não? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que salário terrível. Mas a vontade do Senhor é a vida eterna. Levanta a sua mão para o céu e diga, Senhor, me ajude a não pecar contra Ti. A Bíblia diz, como purificará o jovem do seu caminho, guardando a palavra. O salmista, ele sabia o que era pecar e ficar triste. E ele disse assim, Senhor, eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Aleluia!
Glória a Deus, já estamos encerrando. E a outra que foi falado aqui, né? Separado do pecado. Quem separa do pecado vai viver uma vida de santidade. O que é ser santo? Separado. Aleluia! Eu não vou fazer isso porque se o pastor André ficar sabendo, coisa não, irmão. Eu não vou fazer isso porque eu sou separado. Eu sou santo, como meu Deus é santo, aleluia. Eu fui separado para uma nova vida. Tudo na minha vida vai ser consagrado, santificado ao Senhor, porque esta é a vontade do Senhor, sede santos, como santo é o vosso Pai. Seja santo. Tem alguém que diz, fulano acha que ele é santo demais. Deixa eu falar, irmão. Preocupa não, só não use a santidade para ficar rotando santidade por aí. Mas viva uma vida de santidade. Foi falado aqui pelo nosso irmão. Assim ela, ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, que essa igreja seja santa, que esse pastor seja santo, que esses obreiros, que todos que estão aqui sejam santos, aleluia. E que coisa boa, irmão, é um santo de Deus, aleluia. Aquela mulher olhou para Eliseu e o que ela disse dele? Alguém lembra? Quando ele passava, ele ficou gritando, eu sou santo, saia da frente. Não, ele fazia a vontade de Deus. Ela disse, meu marido, vamos fazer um quartinho aqui, porque aquele homem que passa ali eu tenho observado, ele é um santo homem de Deus. Irmãos, que nós sejamos conhecidos nesta terra como alguém que não precisa derrotar santidade, mas alguém olha e diz, ali é um santo homem de Deus, o comportamento, a essência dele, a diferença na vida dela, porque é um santo, aleluia, separado para o Senhor. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida também? O que mais que é a vontade de Deus? O que Davi queria aqui? Ser submisso a Ele. Quando a gente fala de submeter, um dia Jesus estava ali para enfrentar o Calvário. Ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não faça como eu quero. Ele estava dizendo, eu vou me submeter à tua vontade. Executa em mim a tua vontade. Irmãos, vamos nos submeter a Deus. Vamos nos submeter à vontade de Deus. Pare de fazer a sua própria vontade. Vamos parar de fazer a nossa própria vontade. Eu sou desse jeito mesmo. Não converteu. Porque quem converteu é de outro jeito. Ele está submisso a Cristo. Quando o Senhor diz não faça, ele não faz. Quando o Senhor diz não entre por esse caminho, ele não vai. Porque ele parou com isso, ele entregou a sua vida, ele está submisso à vontade de Deus. E que coisa boa, irmão. É o crente que ele se submete à vontade de Deus. Ele entende o querer de Deus. Quando Deus diz não, é não. Quando o Senhor diz não vá, ele não vai. Quando o Senhor diz faça desta maneira, o servo tem vontade, irmão. Tem hora que eu fico lembrando da palavra do Senhor, quando diz assim, as minhas orelhas tu furastes. Eu acho linda essa história. Muita gente aqui já sabe dela, de cor e salteado. Que o servo da orelha furada era aquele que recebeu a libertação, podia ir embora, mas ele amava tanto estar debaixo da submissão do seu Senhor, que ele dizia, pode furar a minha orelha, porque todas as vezes que as pessoas olharem para mim, vai dizer, ele teve a oportunidade de ir embora, mas ele ama tanto o seu Senhor, que ele preferiu ficar servindo, submetendo ao seu Senhor. Vamos ser crentes das orelhas furadas, não é para pôr um brinco não, é para colocar a presença do Senhor, e aonde nós andarmos, o inimigo, o mundo aí fora, vem olhar e vem dizer, ele tem liberdade para muitas coisas, mas ele preferiu ser um servo da orelha furada, submeter à vontade de Deus. Encerrando, a vontade de Deus é que nós sejamos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Irmãos, como nós vivemos uma geração de ingratos. Às vezes o marido faz tudo pela mulher, ela é ingrata. Às vezes a mulher faz tudo pelo marido, ele é ingrato. Os pais fazem tudo pelos filhos, ingratos. E às vezes os filhos também fazem tudo pelos pais, ingratos. Às vezes o pastor faz tudo pela igreja.
e muitas vezes ingratos. Às vezes a igreja faz tudo pelo pastor, pastor ingrato. Nós estamos vivendo tempos de ingratidão. Estava passando dificuldade, alguém abriu uma porta, deu um emprego. Ele vestiu uma roupinha melhor, ingrato. Já quer derrubar, já quer fazer algo. Deus faz tudo por nós. A gente chega aqui, às vezes não com o coração agradecido, murmurando, reclamando. A gente até chega aqui dizendo, se Deus não falar hoje, se Deus não fizer hoje, nunca mais eu volto para a igreja. Não adoro mais. Tem gente fazendo birrinha com Jesus. Não canto, não prego, não faço, não vou, não oro, não trabalho. Até parece que Deus se comove com isso. Ele não comove não, irmão. Aí o cajado vai ser mais forte. O tratamento vai ser mais forte. O prumo vai passar. Aleluia! Porque a vontade do Senhor é que a gente seja agradecido. Esses dias foi pregado aqui daqueles 10 leprosos. Ele curou 10 leprosos. E Jesus questiona. Foi só você? Cadê os outros? Irmãos, quantas vezes eu fico vendo essa caixa de oração aqui. Esses pedidos. Quantas respostas, quantas coisas. E às vezes nós não viemos nem no ciclo de oração agradecer. Eu estava aqui quinta-feira e olhando e vendo as irmãs, 80 e tantos anos, 70 e tantos anos, cansadas, podia ficar em casa, dormindo até mais tarde. Tem as mais novas também, glória a Deus, que Deus levanta um exército de mulheres novas para orar. Que esse ciclo de oração não pode findar. Vem aqui orar. Para que elas vêm? Orar pela igreja, pela família, por tudo. Aí vem aqui alguém no púlpito pregar e diz, essas veinhas de coca, essas mulheres, ainda quer criticar as nossas anciãs da casa do Senhor, irmão. Glória a Deus pela vida delas. Esses dias estava orando, antes de eu fazer essa cirurgia, e eu chorando, dizendo, Deus, dá vida para essas mulheres, dá saúde, dá força, dá vigor, porque elas estão sustentando este ministério com esses joelhos dobrados, clamando, irmão, chorando. Não tem salário da terra, mas estão aqui chorando, abençoa as famílias. Às vezes eu chego aqui, às vezes eu nem fui tão bom que aquela irmã está chorando, dizendo, Senhor, abençoa o pastor André, Jesus. Irmãos, vamos ser gratos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Eu já vou orar, já estou finalizando o culto. Nesta noite nós temos cantina. Amanhã, depois nós vamos orar na finalização, o maestro vai para Brasília, terminar um tratamentozinho de dente, rever a pastora Sueli também, está ali cuidando do seu filho, da sua saúde. Acho que eu vou te buscar, maestro, que eu já trago ela. Amém. Aleluia. Vamos fazer a vontade do Senhor. Olha aqui para mim. Não foi eu que escrevi isso não, foi um homem cheio do Espírito Santo, chamado apóstolo Paulo. Ele disse que quando nós renovamos a nossa mente, lá em Romanos 12, transformamos, ele diz que algo acontece na nossa vida, nós passamos a viver a vontade de Deus. Ele disse, a vontade do Senhor é boa, diga comigo, a vontade de Deus para a minha vida é boa. Vem essa vontade de Deus sobre a minha vida. É agradável. Diga, Senhor, eu quero a tua vontade para aquilo que é agradável na minha vida. E ela é perfeita. É sem erros. Perfeita. Viva a vontade boa, agradável e perfeita de Deus sobre a sua vida.